Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Atenção, alarme. Oi, gente, cheguei para mais uma história do quadro Alarme. Eu já tava com saudade. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem está aqui comigo hoje é o Instituto Igarapé. O Instituto Igarapé é uma organização da sociedade civil, uma instituição sem fins lucrativos, independente e apartidária, focada nas áreas de segurança pública, climática, digital e suas consequências aí para a democracia. Entre os projetos do Igarapé, eles têm uma série com informações que ajudam a fortalecer o trabalho em rede de pessoas, instituições e organizações que atuam na inserção social de pessoas egressas do sistema prisional. Uma dessas iniciativas é o Portal para a Liberdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E essas informações também estimulam aí um debate mais informado sobre o tema. É um tema cheio de estigmas, tal, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, conversar sobre. Para saber mais sobre o trabalho do Instituto Igarapé, é só acessar igarapé.org.br e também seguir o Igarapé aí nas redes sociais. Eu vou deixar as redes do Igarapé também aqui na descrição do episódio. E hoje eu vou contar para vocês a história da Isa, que foi acusada, presa injustamente, cumpriu pena e toda a saga que foi para ela arrumar emprego, sendo aí uma egressa do sistema prisional. Então vamos lá, vamos de história. A Isa estava arrumando a casa ali tranquila, fazendo os afazeres domésticos tal de casa, quando o cachorro da Isa começou a latir muito, mas muito. E aí, aquela coisa, né? Aqui também, os cachorros começam a latir, eu já saio pra ver o que tá acontecendo, né? Isso quando eles não estão aqui dentro e latem aqui dentro. A Isa saiu. E quando ela saiu, ela tomou um mega susto. Ela deu de cara com um monte de homens encapuzados e eles já foram metendo o pé na porta da casa da Isa, dizendo que eles tinham ali um mandado, né, de busca e apreensão e que eles iam entrar para vasculhar. A Isa, muito assustada, ainda falou: pode entrar, na minha casa não tem nada, né? Ainda pediu para que eles tivessem cuidado, que os filhos pequenos dela estavam no quarto, mas eles foram já retirando as crianças pelo braço, tudo muito violento, e começaram ali a revistar a casa da Isa. A Isa morando ali com outros familiares, né? Quando a polícia bateu no quarto do irmão da Isa, ele não quis abrir. E aí os caras falaram que iam derrubar a porta e tal, né? E quando o irmão da Isa abriu a porta, ele saiu com a mão na cabeça, dizendo que o que tinha ali no quarto era só dele. E no quarto, gente, o irmão da Isa tinha 8 quilos de maconha embaixo da cama. E aí, a Isa, o irmão dela e a cunhada, né, a esposa desse irmão, foram detidos. A Isa sempre estudou e trabalhou muito, então ela saía muito cedo de casa e chegava muito tarde, então ela não sabia de nada e nem via nenhuma movimentação ali na casa dela, né? A cunhada dela foi levada para delegacia e ela e o irmão, eles também foram para a delegacia, só que eles foram torturados. A real é essa. E aí o irmão da Isa falava que a Isa não tinha nada a ver, que ela não sabia de nada, mas a polícia não acreditou.
aquela batida aconteceu de manhã, ela só foi para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência 19 horas. Toda arrebentada. Ela diz que até choque ela tomou. A Isa falou para a polícia que ela estava grávida de 2 meses e ela pediu pelo amor de Deus, né? Mas enfim, não adiantou nada, ela sofreu muita violência e chegou uma hora que ela achou que, sei lá, que ela estava morrendo mesmo, ela não suportava mais, ela desmaiou. Eu não vou ficar aqui sendo gráfica, mas ela passou por muita violência ali para confessar uma coisa que ela não tinha nada a ver, que ela nem sabia que estava acontecendo. Essa captura da Isa, do irmão e da cunhada foi tão violenta que até hoje os filhos da Isa fazem tratamento psicológico por causa desse dia. E a Isa tem um filho autista, então, assim, os filhos gritavam muito, foi tudo muito, muito horrível. A Isa foi encaminhada para um presídio feminino e ela estava toda roxa por causa do espancamento, ela tinha perdido os dentes da frente de tanto soco que ela levou. Ela foi acusada de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de drogas. E por que ela foi acusada? Porque lá na casa dela eles acharam um caderno. E esse caderno eles colocaram como se fosse um caderno da contabilidade do tráfico. Só que era um caderno que a Isa estava fazendo as contas de uma festa, que ela é do movimento do hip hop, né? E aí ela levou testemunha, ela provou ali com notas que aquelas contas eram contas da festa. Mas a juíza nem quis saber, não acatou nem a escuta das testemunhas. E aí a primeira sentença da Isa foi de 18 anos. Por tráfico, associação e participação em crime organizado. A Isa chorava tanto, pedia ajuda, e aí a advogada dela conseguiu reverter a acusação de crime organizado e provar que o caderno era o caderno da festa mesmo. E aí nisso a sentença dela foi reduzida para 9 anos e 2 meses por tráfico e associação ao tráfico. E aí a Isa, ré primária, tinha que passar 2 anos e 4 meses em regime fechado para depois pedir aí progressão da pena. E ela passou 3 anos e 1 mês em regime fechado. Porque é difícil, né, quando você tá lá dentro, tal, conseguir acesso ao processo, enfim. A Isa chegou muito apavorada na cadeia. Primeiro que ela não devia nada. Ela nem sabia nada de tráfico de drogas, nada. E ela chegou com medo, né, de apanhar, de saber o que ela ia encontrar ali pela frente. E aí ela foi muito bem acolhida. Ela estava grávida, né? Ela foi muito bem acolhida pelas presas ali, que deram um remédio, conversaram com ela. E aos poucos, a Isa foi vendo aquelas mulheres com outros olhos. E começou a lutar pelo direito das presas. Como ela, que também estava presa, né? E aí a Isa começou a ser perseguida pela direção ali do presídio, porque diziam que ela estava ensinando as meninas a se revoltarem ali contra aquela diretoria, né, do presídio. Eu já tinha recebido relatos assim, e aqui a Isa traz isso também. Onde ela foi presa, ela só podia ter a visita dos filhos, né, nessa penitenciária feminina, 1 vez por mês. Sendo que na penitenciária masculina, os presos podem ter a visita dos filhos toda semana. Então as mulheres no sistema carcerário, elas sofrem muito mais do que os homens. A Isa fala que o sistema prisional ele não foi feito para receber mulheres. E que além disso, a maioria das presas tem depressão. Porque assim que elas vão presas, elas são abandonadas, né, pelos maridos, companheiros e tal. Na época que a Isa foi presa, o filho dela mais velho tinha 8 anos. E aí eles foram morar com o pai. E a Isa achou melhor mesmo. Eles moravam longe, que eles não fossem visitá-la ali enquanto ela estava presa, né? Às vezes que o filho dela mais velho foi, ele passava, né, por aquela revista vexatória tal, até chegar dentro do presídio. E quando ele chegava em casa, ele queria replicar aquilo que ele tinha passado, né? Até chegar para ver a mãe nos irmãos, então era tudo muito triste.
E aí a Isa foi levando a gravidez lá dentro, né? E ela diz que assim, uma coisa que marcou muito ela é que quando a gente não tá preso, você tá grávida e sente a vontade de comer uma coisa, mesmo que você não tenha dinheiro, tal, você dá um jeito, você consegue. Lá dentro não. E ela passou a gravidez toda com vontade de comer melancia, ela sentia até o gosto, o cheiro, e nunca conseguiu comer durante essa gravidez a melancia que ela queria. São pequenas coisas, mas que marcam, né? A Isa diz que ela nunca gostou de ser dona de casa, mas lá dentro do presídio, ela sentia tanta falta da rotina que até falta de limpar a casa, né, de fazer as coisinhas de casa, ela sentia. E aí, a Isa entrou em trabalho de parto. Ali na enfermaria não ia dar jeito do presídio, uma guarda colocou ela num carro, numa viatura e levou até o hospital. E no hospital, algemaram ela ali, sentada no chão, e foi ali que ela deu à luz. No chão, com total descaso assim, dos médicos e com um guarda fortemente armado ali junto, enfim. E ali naquele chão frio, algemada, ela recebeu o filho nos braços e voltou aquele mesmo dia para o presídio com o bebezinho. E 4 meses depois, ela entregou o filho para a mãe dela criar. Ela tinha direito a ficar mais um tempo com o bebê, mas ela estava magra demais, ela não tinha leite. E aí tinha uma outra moça lá que também estava presa, que tinha tido o neném. E o que a Isa fazia? Ela dava a sopa da noite, a comida dela da noite, ficava com fome e dava comida para outra presa amamentar o bebê dela. A Isa, quando entregou o bebezinho, também foi muito triste. Ela sabia que ia demorar para ela ver o bebê de novo, né? E ela não sabia que automaticamente, muitas vezes, o juiz passa a guarda para aquela pessoa da família, né? E foi isso que aconteceu. Ela foi saber depois que a guarda tinha sido passada para a avó do bebê ali. Então que ela tinha perdido a guarda do próprio filho e ela entrou em depressão por causa disso. Aí foi quando a direção chamou a Isa e botou ela para trabalhar na biblioteca ali, na unidade, né? E lá a Isa percebeu que a maioria das presas não sabia nem ler e nem escrever. E aí a Isa, com uma outra interna, elas se mobilizaram e começaram a ensinar as presas ali a ler e escrever. Na biblioteca, a Isa conheceu o Código Penal. E ela leu o Código Penal 3 vezes. E lendo, ela percebeu que várias coisas que aconteciam ali, né, e que tinham acontecido com ela na época da prisão dela e de outras presas, estava tudo errado. E ela começou a estudar e a conscientizar as meninas lá. E aí nisso ela virou tipo uma mensageira lá dentro do presídio. Então se tinha alguma reivindicação das presas, era ela que fazia tipo esse meio de campo com a diretoria, tipo um sindicato. A Isa virou tipo um sindicato. Em 2012, a Isa escreveu um livro lá dentro do presídio. E ela mostrou, né, ali para a direção e eles se interessaram de lançar o livro. Ela juntou outras mulheres, cada uma contando a sua vivência. A maioria das mulheres presas por causa de homem, né? Marido, irmão, pai, enfim, né? Em 2013, ela recebeu a liberdade e, na época, a Isa não tinha um bom advogado e ela acabou ficando presa 1 ano a mais do que ela poderia, né? Já a progressão ali, né? Do regime dela, da pena. E aí ela pensou, ufa! Que bom, né? Agora tô livre. Só que com a liberdade vieram um monte de problemas. Porque assim, você volta para a sociedade, mas a sociedade te recebe como? Quem que vai dar emprego para uma ex-presidiária? E aí começou a saga da Isa. Primeiro ela foi a uma associação que ajudava egressos, né, e oferecia alguns cursos. E aí lá ela viu que a maioria dos cursos eram cursos assim, eletricista, pedreiro. E ela tinha que escolher um curso daquele, né? Não tinha nenhum curso, sei lá, na área administrativa, nada. Era uma coisa assim mais pesada.
E aí ela se especializou em colocar azulejo. Aí depois a Isa fez um curso de cabeleireira e começou a trabalhar num salão, sempre assim por conta, porque ela não conseguia ninguém que empregasse ela real assim, né? E além disso, ela tinha ainda que cuidar dos filhos e esse menorzinho, bebezinho, ela ainda não tinha conseguido pegar a guarda de volta. Um caos. E aí depois de tanta revolta e tanta coisa que aconteceu, em 2016, a Isa fez o Enem para Direito. Falou, vou tentar, né? Só que ela não passou. Mas depois ela tentou de novo e conseguiu uma bolsa do ProUni e foi estudar. Já estudando, ela pediu uma revisão daquele processo, né, que ela sofreu, que ela foi presa. Mas essa revisão nunca saiu. Ela estava em liberdade, mas ela estava cumprindo pena ainda. Ela cumpriria a pena até 2019. Só que em 2017, ela recebeu ali um indulto criminal, e aí ela não, o restante da pena dela ali tinha sido extinta. E aí a Isa pensou, poxa, eu recebi um indulto e tal, agora isso vai limpar meu nome, né? Pensava ela. E aí a Isa foi fazer um concurso público para agente prisional, passou, fez tudo direitinho, e aí descobriu que como ela era egressa do sistema carcerário, ela não poderia trabalhar no sistema prisional. E a ideia dela de trabalhar no sistema prisional era justamente para ajudar as presas, para orientar ali das coisas que ela tinha aprendido tanto lá dentro, né, lendo o código e se informando, quanto aqui fora, agora no curso de Direito, só que ela não conseguiu assumir a vaga. E aí, nesse meio tempo também, a Isa precisou trancar a faculdade por 2 vezes, né, enfim, trabalho, aquele monte de coisa que acumula, que a gente sabe que quando você é pobre, para estudar, não é só estudar, né? Tem um monte de outras coisas que você tem que fazer e às vezes você não consegue conciliar. A Isa voltou a estar estudando, vai terminar o curso de Direito e nesse meio tempo ela fundou um projeto chamado Mulheres Arteiras Sergipe. Hoje, esse projeto tem 62 egressas e elas se encontram ali uma vez por mês e se escutam, se acolhem. A Isa faz esse meio de campo de conseguir curso, tentar vaga, colocar as egressas ali que não sabem ler ainda no EJA. Então, assim, tem muito trabalho para se fazer e a Isa tomou a frente aí, se organizando para tentar ajudar um pouco mulheres que, como ela, passaram aí pelo sistema prisional. Esses tempos perguntaram para ela qual que era o maior sonho dela. E hoje, o maior sonho da Isa é se formar, é levantar aí o canudo e fazer a formatura e ter o seu diploma na mão de Direito, passar na OAB e começar a advogar por tudo que ela acredita, né, baseado em tudo que ela passou. Eu detesto quando falam assim, que história bonita de superação. História bonita não, gente. A Isa foi condenada injustamente, ela cumpriu pena, uma história horrorosa. Ela passou aí por muita coisa na vida que ela não precisava passar. E ela saiu do sistema prisional sem ter aprendido nada, assim. Ela aprendeu por quê? Porque ela foi atrás, mas ela foi jogada de volta na sociedade sem perspectiva de emprego, sem ninguém querer empregar, meio que sem saber o que fazer da vida. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? A Isa foi presa injustamente, mas tem mulheres que estão realmente no tráfico de drogas ou que cometeram algum crime, já cumpriram a sua pena e que quando saem, o que a gente vai fazer como sociedade? Porque das duas, ou a gente contribui para a ressocialização desse preso e dessa presa, ou a pessoa volta para o crime. É um ponto que a gente tem que pensar, né? Eu sei que é um assunto mais espinhoso, que a gente não quer pensar, mas essa conta vem para todo mundo, né? A gente tem que pensar nisso. Então hoje a gente tem empresas como a Chico Rei, que inclusive a gente vai ter aí camisetas da Chico Rei no Não Inviabilize, que emprega egressos do sistema prisional. É muito bacana esse trabalho, com todos os direitos, tudo direitinho. Tem algumas outras empresas que também fazem isso, mas ainda são muito poucas.
E a gente sabe que também o emprego tá escasso para todo mundo, mas quando melhorar, tem que melhorar para todo mundo. A gente vai ouvir agora a Isa falando um pouco e na sequência a gente vai ouvir também um representante do Instituto Igarapé trazendo aí algumas estatísticas, algumas coisas que eu acho importante que a gente saiba. Meu nome é Isa Jaqueline Barros, sou do estado de Sergipe, né? Da cidade de Nossa Senhora do Socorro, e sou sobrevivente do cárcere. E eu ouvi alguns ruídos no portão da minha casa. Não entendi o que estava acontecendo. E de repente eu tive a porta da minha casa arrombada por vários homens encapuzados, né? Se identificaram como polícia civil, né? Dizendo que tinha uma denúncia e que eles estavam entrando, né? Na verdade não estavam entrando, eles arrombaram a porta e entraram, já estavam dentro, né? E eu falei, tudo bem, mas que denúncia foi essa, né? E eles já saíram entrando dentro de casa e tudo. Eu pedi que eles tivessem cuidado com os meus filhos que estavam no quarto, dormindo ainda, né? O meu filho mais velho tinha 6 anos e a minha mais nova na época tinha 4. E aí eles entraram no quarto, começaram a vasculhar. O meu irmão, que tinha 6 meses, que morava na cidade, veio da cidade de São Paulo para cá, estava no quarto com a companheira dele. Não abri a porta de jeito nenhum e eu sem entender nada. Foi quando o meu irmão já saiu com a mão na cabeça, dizendo que eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, que não tinha nada meu lá, que tudo era dele. E eu sem entender, tudo o que, menino? Oxi, o que está acontecendo? Tudo o que, tudo o que? Foi quando a polícia entrou dentro do quarto dele e achou uma mochila cheia de droga. Fui levada até a delegacia, né? Achando eu que ia só prestar esclarecimentos. Fiquei um pouco perdida e desesperada, sem saber o que estava acontecendo direito, né? Eu fui agredida demais na frente dos meus filhos, né? Agredida, não sei se é a palavra correta de se falar, né? Na minha concepção, eu fui realmente torturada. Eu tinha descoberto recentemente que eu estava grávida, e a todo momento eu falava que eu estava grávida, né, que eles não fizessem aquilo, ainda mais na frente dos meus filhos, mas eu fui torturada realmente, né, e na ida para a delegacia, como meu irmão falava que eu não tinha nada a ver, eu achei que eu fosse só prestar um esclarecimento, né, mas aí quando chegou lá, que eu comecei a perceber, né, a tortura psicológica, a tortura física que eu estava passando, ali eu compreendi que realmente eu estava sendo tratada como uma pessoa que tinha algo a ver, mesmo entendendo que eu não tinha nada a ver. Foi muito complicado para mim ficar naquele ambiente, sendo hostilizada o tempo inteiro, sendo violentada o tempo inteiro, né, de várias formas. Até hoje, 12 anos passado, eu me lembro muito bem com todos os detalhes. Quando me falaram que iam me levar para um presídio, né, eu fiquei muito machucada, eu já estava, né, eu não conseguia caminhar direito, estava toda roxa. Eu me lembro de algo que, assim, eu acho muito necessário a gente prestar atenção, que é o exame de corpo de delito, que os internos passam antes de ir para a unidade prisional, né. Então eu estava toda roxa, eu tive meu dente quebrado, toda sanguentada, e quando eu cheguei na frente do médico legista, né, e ele olhar pra minha cara e perguntar se eu tinha apanhado, e essa pergunta ele fez justamente na frente do meu agressor, e eu falei, o que é que você acha? Né, ele, não, preciso ouvir da sua boca, e eu falei, apanhei, e aí o meu agressor perguntou, quem foi que te bateu? Na frente dele, né, então é algo surreal. Se ele estava enxergando, ainda me perguntar na frente do agressor, então mais uma vez eu fui agredida naquele momento, né? E quando eu cheguei na unidade prisional, que eu vi, assim, eu tremi na base, realmente, porque eu não sabia o que eu podia encontrar, né? E eu via muitas pessoas falarem, né, que lá a gente apanha, não sei o que, eu já imaginei que eu ia apanhar novamente. Mas quando eu cheguei foi tudo ao contrário, né? Eu fui cuidada por aquelas mulheres. Foram elas que me deram remédio, elas que cuidaram dos meus ferimentos, elas que me deram água para beber, me deram comida, e me falou como é que tudo ia funcionar. Então o cuidado que elas tiveram em relação a mim foi muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Tem pessoas que eu levo hoje, até hoje, amizade com uma delas, né? Outras a gente perde no meio do tempo, né? A gente não sabe onde é que anda, mas tem muitas ainda que eu tenho amizade até hoje e tenho muita gratidão pelo cuidado que elas tiveram comigo. Depois que eu tive o meu filho, foi algo assim que também me marcou o parto, né?
Porque como eu era hostilizada o tempo inteiro, fiquei imaginando como é que eu ia ter aquele bebê ali dentro, né? Eu tinha muito medo, eu comecei a sentir as dores, né, de parir. E aí eu fui levada para uma cela, sozinha, quando eu chamei a guarda. E ela chamou o SAMU. E o SAMU perguntava, né, qual a minha idade, o meu tamanho, por que eu estava lá. E o bebê já estava realmente nascendo, né? E eu, pelo amor de Deus, eu vou ter essa criança aqui, me ajuda. E uma das guardas disse, realmente, eu vou levar você, não tem viatura, mas eu vou levar você no meu carro, né? Mas eu não quero que você faça nenhuma gracinha. Eu fiquei imaginando, como é que eu vou fazer uma gracinha? Como é que eu vou fugir em trabalho de parto, né? Mas ela me levou para a maternidade. E quando cheguei lá, o obstetra era um militar, e ele olhou para mim e disse, você é interna aqui de hoje? Eu falei, sou. E ele, então, muito bem, senta aí no chão, faça força e coloque isso aí pra fora. Aí eu fiquei, isso aí o quê? Ele, isso aí que tá na sua barriga. Então tratou meu filho como um objeto também, né? Então ali eu tive meu filho sentado no chão, com 2 guardas fortemente armados, me olhando. O parto é algo de muito importante na vida de uma mulher, é um momento muito mágico para quem já foi mãe. Sabe, né, a importância que é o nascimento de uma criança, mas nesse momento para mim foi um momento onde eu passei mais terror na minha vida, né, porque eu tive meu filho sentada no chão, algemada com as mãos para trás, o meu filho nasceu no chão, gelado, e foi aonde caiu realmente a ficha que eu tinha que lutar contra o sistema, com tudo aquilo que eu estava passando, né? Porque independente de estar naquele lugar, eu era um ser humano. E o meu filho é uma criança tão inocente que estava vindo ao mundo daquela maneira. Meu filho, ele passou 4 meses comigo dentro da unidade, né? E depois ele foi para casa da avó paterna. E aí eu acho que, na verdade, a unidade prisional ficou com medo, né, de como eu fosse reagir a essas situações que eu passei por lá, porque eu a todo momento lutava pelos direitos não só meus, mas de outras mulheres, e eles percebiam que eu era muito instruída, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu sabia dos meus direitos que não estavam sendo estabelecidos em nenhum momento ali dentro da unidade, né. Então, com a ida do meu filho, a direção me chamou e me deu emprego, né? Falou que eu ia ajudar nas atividades da unidade e tal. Eles queriam muito confiar em mim, mas que também eu precisava repassar confiança para eles, né? E aí eu falei, não, eu só quero ficar em paz. E aí eu fui trabalhar dentro de uma biblioteca. E lá na biblioteca eu conheci o livro do Código Penal, né? Comecei a ler o Código Penal de 2003, li bastante, comecei a lutar pelo direito dessas mulheres ainda mais ali dentro. E lá eu pude perceber nessa biblioteca, pelos levantamentos que lá eu fazia, que a maioria das mulheres, elas não sabiam ler nem escrever, né? E aí eu criei a primeira turma de alfabetização da unidade, né? Foi muito importante para mim esse processo, porque eu entendi que eu era útil naquele momento. Eu percebi que eu era útil para alguma coisa quando uma das internas que não sabia ler nem escrever conseguiu escrever uma carta para o filho que também estava custodiado em outra unidade, sabe? E aquilo me deu um gás muito importante, muito grande, para eu conseguir ter força para estar ali dentro daquele lugar. Então foi a partir daí que eu comecei a lutar pela educação dentro da unidade, que na época não tinha professores que dessem aula, né? E a partir daí a gente fez um projeto de literatura, onde a gente escreveu um livro dentro da unidade, que é um livro que chama Outras Vozes. Eu e mais outras mulheres, cada uma contando a sua história, suas dores dentro das unidades. Teve um professor que foi lá, que é Araípe Coutinho, ele tinha um assento na Academia Sergipana de Letras, né? Hoje ele já não está entre nós, mas foi uma pessoa muito importante nessas aulas de literatura para nós dentro da unidade, né? Para a confecção desse livro. Todo interno, o nosso maior sonho é ganhar a liberdade, né? Foi algo assim surreal quando a minha chegou. Mas foi um turbilhão de pensamentos, né? Que a liberdade chegou, eu fiquei com medo, assim, de sair realmente de fato, porque a gente fica acreditando que o seu mundo é dentro da unidade prisional, de fato, né? E quando você chega aqui fora, você acha que o mundo vai te abraçar, né? Não, agora tudo vai ser diferente. E aí é onde a gente percebe que ressocialização é apenas uma palavra. O Estado, ele não cria mecanismos para ajudar sobreviventes do cárcere, né? E a gente tem que correr muito atrás e ter
a cabeça muito no lugar para não voltar para dentro da unidade, porque o Estado e a sociedade a todo momento, ele faz com que você pense em fazer algo de errado para retornar dentro da unidade. Então você sai sem um emprego, você sai sem uma moradia, você sai sem uma perspectiva de vida, você sai sem nada para reconstruir num mundo que a todo momento te aponta que você é sobrevivente do cárcere, né? Porque a gente não pode, por exemplo, eu dou um emprego para um sobrevivente do cárcere, né? Nós não damos. E aí eu fico a pensar, o que é que a gente, enquanto sociedade, tem feito para refletir e mudar essa situação? E, de fato, para que essa ressocialização aconteça. Passei por muitas situações, quase fiquei em situação de rua mesmo, e foi novamente uma sobrevivente também que passou lá pelo cárcere, que me ajudou, me levou para casa dela, falou, olha, até você conseguir alugar um quartinho aqui, você pode ficar na minha casa, né? E aí eu fui trabalhar. Eu sou cabeleireira, comecei a trabalhar num salão, mas quando a dona descobriu que eu era sobrevivente do cárcere, ela não me mandou embora. Porém, eu passei por um processo de um trabalho escravocrata, né? Eu tinha horário para entrar, mas não tinha mais horário para sair, nem dia para receber o meu salário. Então, foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo, muita dificuldade, mas eu continuei, né, na minha missão, naquilo que eu acreditava que era melhor para mim. Então, eu sempre gostei de estudar, como eu falei, né? E aí eu resolvi fazer um Enem. E aí eu fiz o Enem, na verdade eu tinha feito o Enem uma vez lá dentro da unidade, né? E eu fui a interna que teve a pontuação maior no estado, né? Na redação. E aí aqui fora fiz o Enem e tudo, acreditando que ia entrar na Universidade Federal, e acabou que eu não consegui entrar. E aí uma amiga falou, por que você não tenta o ProUni? Eu digo, o que é isso? Que eu não sabia. E aí eu tentei o ProUni, né? Passei no ProUni, né, mas por circunstâncias da vida, porque eu sou mãe solo, e todas essas dificuldades, né, porque teve momentos na minha vida que eu tive que escolher entre estudar e comer de fato, e alimentar os meus filhos, eu acabei perdendo essa bolsa de estudo. E aí eu resolvi fazer um concurso público. Passei em 3º lugar no concurso público aqui, e aí foi onde eu percebi que realmente, de fato, não existe ressocialização, né. Quando eu fiz esse concurso público, eu não sabia que eu não podia atuar nesse concurso público, né, assumir, porque eu já tinha sido indutada. O que é o induto? O induto é um perdão da pena, né? Então achei que, por bom comportamento e tal, que meu nome estava limpo, porque para mim de fato estava limpo, não aparecia mais nada na minha ficha, né? Mas eu não sabia de uma lei que fala que da data finda do processo, né, a gente ainda tem 8 anos para poder se tornar uma cidadã de bem, entre aspas, né, de fato. E aí eu coloquei esse concurso público na justiça, né, porque isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu estudei, eu passei, eu estava com o nome limpo, né, estou, na verdade. Mas foi muito doloroso entender que a sociedade contribui para que a gente, de fato, se mate, porque isso é tentar ferir, né, a dignidade humana, né? E aí entrei num processo de depressão por conta dessa situação e de outras que eu já vinha passando, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem. Hoje eu voltei a estudar com a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram, né? E eu não tenho nem como pagar isso, porque eu fiz novamente o Enem. E aí, como eu já tinha perdido a bolsa de 100%, ganhei uma bolsa de 50%, mas e agora? Como pagar esses 50%? Mas eu voltei a estudar, estou terminando o meu curso, eu não tenho como pagar tudo isso que essas pessoas fizeram por mim, porque o meu maior sonho não é ter casa, não é ter carro, não é ter nada. Isso são consequências que a gente vai adquirindo com a vida, né? Eu queria me formar de fato, porque primeiro que é uma arma muito libertadora, né? A educação. E segundo, que seria o maior tapa na cara que a sociedade podia receber. Uma egressa do sistema prisional fazendo direito, se tornar advogada, né? Eu queria, com esse diploma, levar essa sociedade a repensar no mundo para essas pessoas, porque elas existem e resistem dentro da nossa sociedade. Para que essas pessoas entendam que, de fato, que é possível. É difícil, muito difícil, inclusive, mas é possível, né? Quantas lágrimas eu não chorei para chegar até aqui? Quantas lágrimas derramadas, né? O caminho, ele não é fácil. Ele é muito doloroso, existem muitos espinhos. Mas eu acho que os sobreviventes do cárcere deveriam se abraçar mais. E foi daí que
Em 2016, eu me organizei junto com outras sobreviventes e a gente montou um coletivo formado hoje por 65 mulheres do cárcere, né, sobreviventes, chamado Mulheres Arteiras Sergipe, né, onde a gente faz várias atividades lá, dentro desse projeto. Uma das atividades é a educação, né, a gente tem um projeto de educação popular lá, né, elas são acompanhadas, assistidas, né, pelos estudantes de psicologia, e a gente fala muito sobre empregabilidade, como eu imagino minha vida daqui a 5 anos. Eu ainda não parei para pensar, porque sonhar é gratuito, claro, mas diante de tantas coisas que eu passei e passo até hoje, eu não tenho oportunidade de sonhar. Eu tenho a oportunidade de agradecer todos os dias quando eu levanto viva, quando eu chego viva em casa. Então eu, de fato, quando abro o olho e vejo que eu estou viva, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer pela vida, agradecer pelo pouco, que para mim ainda é muito, agradecer por ter essa resistência, né, de querer lutar, porque isso é algo que vem dentro de mim. Às vezes eu penso, vou desistir, eu não aguento, né, mas no outro dia tem uma força que me revigora. Mas sonhar de fato, assim, eu não consigo sonhar. Consigo só perceber que estou viva e agradecer pelo pouco ainda que tenho. Então, assim, eu consigo falar o que eu pretendo. Me formando, todo mundo, você tem que ser juiz. Não, o juiz mexe muito com a vida do ser humano. Eu acho que o juiz, ele se baseia muito no que está dentro de um papel, e na maioria das vezes não é aquilo, né? De fato, então assim, não dá pra mim. Advogar, eu já ajudo muita gente, querendo ou não, o que eu faço também é advogar. Mas eu não sei, eu preciso primeiro estar com meu diploma na mão, depois pensar realmente no futuro. Eu estou estudando para mais um concurso público, estudando muito, inclusive, para ver se eu consigo ter uma estabilidade, né, com os meus filhos em casa, porque o meu filho que eu tive na unidade, eu perdi a guarda e o juiz se baseou que essa guarda foi perdida porque eu não tinha um emprego de carteira assinada, né? E eu realmente até hoje de fato não tenho, né? Eu sou cabeleireira, como eu falei. Eu preciso trazer qualidade de vida para os meus filhos, é isso que eu penso. Para além de estudar, porque eu gosto muito de estudar, né? Lógico que eu quero fazer uma pós-graduação também, né? Quem sabe um doutorado, né? Mas hoje minha vida se resume a isso ainda, sobre a educação, né? Como eu falei, que é a base de tudo. Estou estudando bastante hoje. Olá, eu sou a Carolina, sou pesquisadora da área de segurança pública do Instituto Igarapé, e o Igarapé é uma organização da sociedade civil que atua focada em 3 grandes temas: segurança pública, segurança climática e segurança digital. A primeira questão é como muitas vezes a violência institucional está presente na passagem das pessoas pelo sistema de justiça criminal, e como a gente percebe através da literatura que busca compreender os fatores de reentrada no sistema prisional, como a ocorrência desse tipo de violência institucional influencia nesse retorno. Então, esse tipo de experiência, que impacta muito na vida das pessoas, tem um impacto também no momento em que elas vão sair do sistema e tentar construir uma nova vida, uma nova história. Então, reduzir a reincidência, por exemplo, passa também pela redução das diversas violências institucionais que fazem parte de muitos dos relatos das pessoas que cumpriram pena, como é o caso da Isa. É importante ressaltar que, por mais que as mulheres sejam uma minoria na população privada de liberdade no Brasil hoje, elas são um pouco menos de 5% das mais de 670 mil pessoas que estão dentro do sistema prisional hoje no Brasil. Elas tiveram um crescimento muito acentuado, foi um crescimento de mais de 5 vezes entre 2000 e 2016. E o encarceramento feminino tem características diferentes do masculino que a gente precisa compreender para entender qual é o impacto desse processo no tecido social. A população prisional brasileira tem algumas características que se aplicam às mulheres também. Então, são pessoas jovens, em sua maioria pessoas negras, e que têm menos anos de escolaridade em média do que a média da população. E aí tem outras particularidades do encarceramento feminino que a gente tem que entender para entender também o seu impacto social.
Então, mais da metade dos crimes pelos quais as mulheres respondem são pelas leis de drogas. E nessa dinâmica tem também uma diferença do encarceramento feminino, que é muitas vezes uma relação com a atividade desempenhada pelo parceiro. Então, uma mulher que vai ajudar em alguma coisa e acaba presa também é uma história comum dentro do encarceramento feminino pela lei de drogas. A privação de liberdade das mulheres tem também um impacto muito grande nas crianças, muitas vezes maior do que o masculino tem, porque a gente tem um universo muito grande no Brasil de mulheres chefes de família e que são muitas vezes mães solo. Então, no momento em que essa mulher é privada de liberdade, você tem um cenário ali também de crianças que têm a guarda trocada, e isso tem um impacto enorme para a sociedade. Dentro do sistema prisional, o que as pessoas encontram é também um cenário de muito pouca oportunidade de construção de novas habilidades. Por exemplo, em dezembro de 2021, só 12,6% da população prisional da cidade de São Paulo trabalhava. No Brasil, no mesmo período, um pouco menos de 25% da população prisional cursava o ensino formal, básico ou superior. Então, é muito pouca gente que, durante esse tempo de privação de liberdade, tem também a oportunidade de desenvolver alguma habilidade ou de aumentar os seus anos de estudo, que são questões que aumentam as suas chances de conseguir um emprego e de construir novas trajetórias na porta de saída. E aí, enquanto as mulheres estão privadas de liberdade, a gente vê também um quadro diferente dos homens, que é um quadro de abandono muito grande. Então, quando a gente compara as visitas que as pessoas recebem, a gente vê que as mulheres recebem muito menos visitas do que os homens enquanto elas estão presas, Tem um quadro aqui de abandono familiar que é muito mais intenso entre as mulheres, e isso tem um impacto grande também na saída, no retorno para a liberdade, porque você vai gerando uma quebra de vínculos familiares que tem um impacto muito grande na liberdade. E aí, na porta de saída, existem uma série de desafios que são comuns a toda a população que foi privada de liberdade, como a regularização de documentação que te permita acessar serviços públicos, uma renda mínima imediata para sobreviver, acesso à moradia. E aí, às mulheres ainda é adicionado um desafio que é relacionado à guarda dos filhos, que muitas vezes elas perdem durante a privação de liberdade. E para as mulheres, essa é uma grande prioridade na porta de saída, que se adiciona a todos esses outros desafios com os quais elas têm que lidar para sobreviver. Quando a gente analisa esse quadro de muito desamparo na porta de saída, a gente vê que todos os setores da sociedade têm algo a contribuir aqui mais do que eles estão fazendo, Então, o poder público tem que contribuir com uma rede de proteção social na porta de saída, que dê às pessoas condições mínimas de sobrevivência. A iniciativa privada pode fazer muito mais abrindo as portas e contribuindo para a construção de novas histórias e para a quebra de ciclo de violências, dando oportunidade para essas pessoas. E a sociedade acho que tem um papel muito grande aqui, que é de dar uma segunda chance e entender que não deve existir uma pena eterna, As pessoas, quando são condenadas e elas são privadas de liberdade, elas cumprem a sua dívida perante o Estado brasileiro e na porta de saída elas merecem a chance de construir uma nova história. Então, todo mundo tem o que contribuir dentro dessa história. Todos esses pontos são fundamentais para que a gente consiga construir uma sociedade mais segura, que eu acho que é um objetivo em comum de todas as pessoas, Então, em uma revisão de literatura feita pelo Instituto Igarapé, a gente constatou que alguns dos fatores que mais dificultam a construção de novas histórias para pessoas que já foram privadas de liberdade são justamente a falta de possibilidade de obtenção de uma renda mínima de sobrevivência na porta de saída e a falta de círculos de apoio e de vínculos familiares que se perdem ao longo desse processo. Todos esses pontos, então, a gente lidar com eles como sociedade, como poder público e como iniciativa privada, são importantes para que a gente atinja esse objetivo comum de uma sociedade mais segura para todos. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza vai avançar para um bom caminho aí no futuro. Essa história é o primeiro passo para a gente abrir aí o debate para ressocialização, sobre o direito de buscar um emprego após a saída aí do sistema prisional. Eu quero agradecer o Instituto Igarapé pela oportunidade de trazer esse tema aqui. Mais informações em igarapé.org.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Um beijo, gente, e eu volto em breve. Alarme é um quadro do canal Não Inviabilize.